na terra 1 Pedro, e capítulo 4, debaixo. versículo 7 em diante, que nos diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como que se alguma coisa estranha, extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem, mas se sofrer como cristãos, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pai querido, nós rogamos a Ti mais uma vez, compadeça-te de nós, nos ajude a ouvir a Tua voz, abra os nossos olhos, nos dê revelação, especialmente da pessoa viva do nosso Senhor. Que o Senhor nos dê graça para ouvir o Senhor nesse tempo. Nós cada vez ficamos claros de que somos totalmente incapazes de compreender a Tua palavra e de Te servir, mas Te louvamos pela Tua graça e pelo ministério do Espírito que nos capacita em todas as coisas. Nós Te agradecemos e entregamos nas Tuas mãos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Na primeira mensagem falamos de conhecer Cristo na diversidade. Na segunda falamos de conhecer Cristo entre o extraordinário e o ordinário. Hoje, se o Senhor nos ajudar, vamos falar um pouco sobre conhecer Cristo nas crises e no sofrimento da igreja. De alguma forma, o Senhor está nos tirando toda expectativa de alguma segurança nessa terra, de alguma segurança na religião, de alguma segurança nos bens, na normalidade, nesse mundo, na ordem desse mundo, na política, no governo, em qualquer coisa. E nos revelar que nós somos, como começa Pedro falando nessa carta, podemos simplesmente passar os olhos no primeiro versículo do capítulo 1, ele vai dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, a Galácia, a Capadócia, a Síria e Bitínia. Então Pedro tem essa consciência de falar aos irmãos que eles eram forasteiros na dispersão, ou na diáspora, como era então o termo conhecido. Ou seja, não temos morada aqui permanente, nós não somos dessa terra, nossa pátria está nos céus. E quando Pedro escreveu essa carta, era um processo de muita dor. Nero havia incendiado a cidade de Roma, ele era louco, um tirano,
Ele queria reconstruir Roma e quase toda aquela cidade foi incendiada, seus livros foram queimados, suas artes foram queimadas, suas casas, seu legado cultural foi queimado e houve uma indignação em toda a população de Roma. E Nero, então, percebendo que o que ele fez, digamos, no lugar de gerar o cumprimento do seu sonho, gerou realmente uma controvérsia sobre ele, uma rejeição, ele então culpou os cristãos. Várias partes dos bairros, lugares que não foram incendiados, havia uma grande população de cristãos, e então a culpa foi lançada sobre os cristãos. Naquele período irrompeu uma grande perseguição, provavelmente no ano 64, 63. Nesse período, Paulo também estava num contexto de prisão. Posteriormente, foi decapitado por Nero, quando cortaram a sua cabeça. Muitos dos irmãos foram perseguidos. Perseguição irrompeu por cerca de 200 anos, desse período em diante, tanto no final do primeiro ou segunda metade do primeiro século até o segundo século, muitos cristãos foram perseguidos. Aqueles que permaneceram ali, muitos foram feitos escravos. O imperador, de uma forma muito endemoniada, numa forma de mostrar o seu poder, nas estradas de Roma, que ia culminar o seu palácio, ele pendurava os corpos dos irmãos em postes e banhava eles em óleo e depois tacava fogo. Aquilo à noite eram os postes que iluminavam a cidade. Muitos irmãos foram entregues às arenas, aos leões. Era um sofrimento terrível. Muitos irmãos foram dispersos. Na verdade, o povo judeu no passado sempre foi um povo perseguido, ora pela desobediência e ora também pela disciplina de Deus. Uma grande perseguição no período dos reis do passado eles foram levados para a Síria, as 10 tribos de Israel, quando depois sumiram, e no segundo cativeiro para a Babilônia. Então sempre teve uma dispersão na comunidade judaica. E nesse período onde Roma governava as nações, especialmente em Israel, muitos dos judeus eram escravos e exerciam sua mão de obra no Império Romano. A igreja nasceu debaixo do governo de Roma. E naquele período, você confessar que Jesus é o Senhor e não César ou o imperador romano era o Senhor, você poderia ter a sua cabeça decapitada. Nesse período, ou você era um cristão ou você não era. Claro que no primeiro período da igreja, a religião judaica era uma religião oficial. Roma reconhecia e tinha conchavo político e religioso com o judaísmo no primeiro século. E a igreja então passou a ser perseguida porque ela não andava nos mesmos princípios do Império Romano e da cultura judaica. Ela passou a andar numa nova forma de doutrina, como diz Paulo, a que for entregue. E isso gerou perseguição. O primeiro, digamos, pico da perseguição foi quando Estevão foi martirizado, ali no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Depois nós temos uma perseguição de maneira extraordinária, a partir não mais só em Jerusalém, mas eles foram espalhados por muitos lugares através de Saulo, sendo usado inclusive pela cúpula dos judeus que se diziam servir o Senhor. E essa perseguição, por um lado, ela era religiosa, no sentido cultural e religioso, e também era uma perseguição política através de Roma. Eles tinham uma perseguição tanto no contexto de conhecimento e de doutrina, como também uma perseguição no contexto político, e isso foi algo terrível naquele período. Acho que eu estou sendo perseguido aqui, viu? Vou ter que diminuir isso. São eles, viu? Irmãos, esse contexto, nós que vivemos no Ocidente, pelo menos no Brasil, onde nós temos liberdade de culto, e um país democrático, quase deixou de ser se o governo que tivesse sido eleito não fosse de direita, digamos de centro-direita, talvez as coisas mudariam bastante. E ainda que estamos no século XXI no Ocidente, mas há irmãos sendo perseguidos em muitos lugares ao redor do mundo, especialmente no regime comunista, parte em Cuba, parte em China, parte em outros lugares.
o Oriente Médio, muitos irmãos sendo perseguidos. E nós devemos olhar o nosso contexto que nós estamos vivendo nesse tempo à luz das Escrituras, porque embora temos um período de paz, mas a Bíblia diz que quando disserem que há paz e segurança, lhes sobrevirão repentina destruição. Obrigado, irmão. Mas por que eu quero usar essa parte da história da igreja e os ensinamentos da palavra inspirada, que não foi somente para aquele tempo, mas chegou também a nós? É a palavra de Deus para todo o nosso tempo, até que o Senhor volte. Em primeiro lugar, capítulo 4, verso 7, nós devemos considerar, como Pedro fala, que o fim de todas as coisas está próximo. Se ele fala isso, 1 Pedro capítulo 4, verso 7, na segunda metade do primeiro século, imagina o que dizer agora, quando nós já estamos no final dos tempos. João diz: filhinho, já é a última hora. E ele está falando isso no final do primeiro século, o apóstolo João, na sua carta. Como vocês ouviram que vem o anticristo, e ele diz que o espírito do anticristo já estava entre eles. Se ele falar isso, que já era a última hora no final do primeiro século, em que período nós estamos agora? Digamos que nos últimos milésimos de segundo do final dos tempos. E nós não devemos ignorar o tempo que nós estamos vivendo. Paulo diz que seriam tempos trabalhosos. Os homens não queriam dar ouvidos à verdade, à doutrina, à sã doutrina. Amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, teriam comichão nos ouvidos. Seria um tempo de apostasia, de espírito enganadores, e nós devemos perseverar e permanecer firmes. E nesse tempo que eles estavam vivendo, que apontam também para o tempo que nós estamos vivendo, se tivermos a consciência de que o fim está próximo, como devemos viver no tempo aonde antecede a segunda volta do Senhor? Não devemos esperar um tempo de comodidade, de tranquilidade. Não devemos nos escandalizar com crises, não devemos nos escandalizar com sofrimentos, inclusive com perseguições, com hostilidades e crises também no contexto da igreja. Nós não entendemos ainda direito que a mensagem do Evangelho não é fazer bem ao homem. A mensagem do Evangelho é para a glória de Deus. E assim como o candelabro ele era forjado por uma peça só de ouro, mas sob as batidas do martelo, da ferramenta, assim também o Senhor está lavrando um candelabro de ouro, a igreja como testemunho do Senhor, sob os golpes da palavra de Deus, mas também sob os golpes das crises que a igreja passa e os golpes do sofrimento. Pedro fala de um fogo que eles não deveriam estranhar, que estava vindo sobre eles. É claro que ele está se referindo ao incêndio que aconteceu em Roma e à perseguição. Mas o fogo na Bíblia sempre representa um elemento de pureza, um elemento que Deus permite para purificar a fé, os santos, assim como o ouro era purificado pelo fogo. Ou seja, não temos que ver no sentido negativo, exceto se tivermos receio do juízo de Deus que virá como fogo. Aqueles que realmente não temem o Senhor e não obedecem ao Evangelho, devem ver Deus como um fogo consumidor. Estranhamente, alguns pensam que Deus não é fogo, mas o livro de Hebreus mostra que Deus é um fogo consumidor, que nós somos salvos pela graça, e essa graça deve nos colocar debaixo do governo de Deus, não para viver uma graça em libertinagem como licença ao pecado, ou andar uma vida como quisermos, mas uma graça para sermos purificados do pecado e da leviandade, para entrarmos numa vida santa. Graça para termos condições de obedecer ao Evangelho. Graça para voltarmos ao governo de Deus. Interessante que os Irmãos Unidos, sob a liderança de Darby, diziam que Deus tem dois princípios para governar o universo: graça e governo. Ele faz tudo pela graça, mas para nos colocar debaixo do seu governo soberano. E quando não obedecemos a Deus pela graça, então teremos o juízo do seu governo. E isso é algo estranho aos nossos olhos no nosso tempo, porque muitos ignoram essa questão do governo soberano do Senhor, da soberania do Senhor, da ordem de Deus, como nós falávamos ontem. Mas quando nós pegamos a consciência dos primeiros cristãos, nós vamos ver que eles não viviam para outra coisa a não ser para a glória de Deus.
Eles não tinham medo do sofrimento, eles tinham medo ou receio do pecado e de desobedecer a Deus. Eles não tinham medo dos leões e das arenas, porque eles estavam cheios do Espírito, cheios da graça de Deus. Seu temor era desagradar a Deus. E eles entendiam que o sofrimento era um privilégio. Não uma disciplina, não uma correção, mas um privilégio. É claro, o sofrimento também é uma disciplina. Quando olhamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqueles que chegavam à mesa do Senhor de maneira leviana, eles também eram disciplinados, alguns ficavam fracos, outros doentes, e outros até que morriam prematuramente, como um período de disciplina da parte do Senhor por causa de uma vida leviana. Mas nesse contexto que Pedro está falando, tem mais a ver com o que disse Paulo, de que a nós foi dada a graça de não apenas crer nele, mas também de padecer por ele. Uma graça especial, uma unção especial, um enchimento do Espírito Santo para nos capacitar a honrar a Deus no meio das crises que a igreja passa e do sofrimento. Se tem algo que enfraquece a igreja hoje, é a fuga do sofrimento. O Tozer, considerado um dos profetas de maiores projeções no século XX, ele diz que a fraqueza dos santos hoje é que eles se sentem muito confortáveis no mundo. E ele alerta de que o mundo não é um lugar de lazer, mas é um campo de batalha. Nós não somos desse mundo, nós somos forasteiros e peregrinos nesse tempo que nós estamos vivendo. Nossa pátria não é daqui, não devemos juntar tesouros nessa terra, devemos realmente juntar tesouros nos céus. Devemos ter consciência de que o Senhor está voltando e como Ele foi um peregrino, nos deixou pisadas para nós trilharmos essas pisadas salpicadas de sangue, que são as pisadas do crucificado. O apóstolo Pedro, então, que seguiu o Senhor de perto, ele agora começa a entrar no cumprimento da profecia do Senhor sobre ele, de que quando ele era jovem, ele se cingia, se vestia e ia para onde ele queria. Mas quando ele fosse velho, outro tomaria pela mão e o guiaria por onde ele não quisesse ir. E ele estava falando de que tipo de morte Pedro haveria de glorificar o Senhor. Porque exatamente nesse tempo, logo depois de sua carta, Pedro foi crucificado. E ele, embora fosse aquele que negou o Senhor, quando o Senhor foi crucificado, ele que disse que estaria com o Senhor até o fim, na sua crucificação. O Senhor falou que antes que o galo cantasse, ele negaria o Senhor 3 vezes. E ele se aparta do Senhor e chora amargamente. Mas agora Pedro honra o Senhor e diz que ele, segundo a história, não era digno de morrer conforme o seu Senhor. No lugar de morrer de cabeça para cima crucificado, ele morreu de cabeça para baixo crucificado. Muitos daqueles que serviam o Senhor morreram de maneira terríveis, mas ao mesmo tempo cheio de gozo e de alegria. Um dos discípulos de João, chamado Policarpo, perseguido, no final e depois do período do início do segundo século, com seus cerca de 80 anos, ele foi encontrado num povoado, e a proposta do Império Romano para ele é que se ele confessasse e se arrependesse publicamente de seguir a Cristo, ele seria livre. Ele se colocou a falar aos que estavam ao seu redor, todos acharam que ele ia negar o Senhor. E ele disse que conheceu o Senhor desde a sua meninice. O Senhor nunca o decepcionou, então não havia por que ele negá-lo. Ele foi colocado numa estaca, rodeado de madeira, e incendiaram ele. Ele morreu, segundo alguns da história, cantando hinos, enquanto estava sendo queimado. Tiveram que ferir ele com lança, e o sangue que escorria de Policarpo começou a apagar o fogo. Mas ele morreu assim, cheio de glória, cheio do Espírito Santo, cheio de graça. Seu rosto brilhava como de um anjo. Uma jovem chamada Blandina, creio que na região da França antiga, quando os cristãos eram lançados na arena, entre os touros e algumas vezes aos leões, essa jovem era como que uma pastora, alguém que encorajava os irmãos, não no sentido de liderança e título, mas no sentido de encorajar os irmãos. E quando era chamado alguns cristãos para serem lançados aos touros ou à arena com os leões,
Alguns queriam ir na frente dos outros, porque partir para estar com Cristo era infinitamente melhor do que viver naquele contexto. Irmãos, eles estavam cheios do Espírito Santo. Conta-se que quando Blandina foi lançada a essa arena, ela não morria, nem golpeada por touros. Lançaram um portão ou uma barra de ferro, uma grade sobre ela, isso não a matou. Então um soldado romano foi feri-la com uma espada. E quando mirou seus olhos resplandecentes e seu rosto como de um anjo, ele crê no Senhor. E ela pede para ele cumprir a obediência ao seu Senhor, porque os cristãos deveriam ser obedientes ao seu Senhor. E ela morreu pela espada de Roma. Mas você pode imaginar o contexto que aqueles cristãos viviam? Uma vida cheia da glória, cheia da graça do Senhor. Provavelmente, como aconteceu com uma irmã chinesa que estava sendo perseguida na China, no século XX recente, quando veio visitar o Brasil, ela quis voltar para a China, porque ela entendeu que a vida boa que nós temos de liberdade e de um capitalismo que opera entre nós, sem perseguição, ela entendeu que a igreja aqui estava apostatada. Ela não entendia como é que as pessoas podiam andar na rua, os cristãos, e não evangelizar as pessoas. Eles estão salvos? Ela perguntava. Não sabemos. Eu falei, por que vocês não pregam o evangelho? Como vocês podem estar em shoppings? Ela não quis sequer beber água mineral dentro de um hotel onde foram entrevistá-la, porque descobriu que aquele vidrinho ou copinho de água custava R$5, R$4, R$3. Dentro de hotel isso é muito caro. E ela lembrava dos seus irmãos que passavam necessidade, ela não teve coragem de beber essa água. Ela quis voltar para a China, porque a vida que nós levamos aqui, no conceito dela, é pior, faz mais dano ao Evangelho do que a perseguição. A perseguição nos tira toda a expectativa terrena e nos leva a depender de Deus. Enquanto a fartura, a comodidade nos levam a vida extasiada, cômoda, fria, morna, sem consagração. E nós devemos considerar essas coisas, irmãos. Que os bens que o Senhor nos permite ter aqui nessa terra, a nossa cama aconchegante, a nossa coberta, a nossa casa, não venha massagear a nossa carne e o nosso ego, para nos tornar escravos, mundanos desse mundo, sem expectativa da vinda do Senhor. Alguém já disse sobre os terroristas, comunistas e os terroristas no contexto muçulmano, é que a diferença é que eles vivem uma mentira como se fosse verdade. Por isso se tornam homens bombas e mártires, enquanto os cristãos vivem a verdade como se fosse uma mentira, porque eles não acreditam 100% na verdade do Evangelho, por isso vivem uma vida tão zen, tão clean, tão tranquila. Hoje é difícil você ser um pregador na igreja, porque se você exortar os irmãos, alguns se escandalizam e querem ir embora, e às vezes não chamam o pregador de volta, porque nós queremos massagear o nosso ego. Deus nos livre dessas coisas. Precisamos de mensageiros da cruz, de homens inflamados pelo poder de Deus, pela paixão, cheio de fogo do Espírito, para nos contagiar de amor ao Senhor, a nos consagrar nesse mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo, porque não temos tempo a perder. Nós não pertencemos a esse mundo, não pertencemos a essa terra. Enquanto perdemos tempo discutindo formas, modelos, o que dá certo, o que não dá e os problemas, o Senhor está voltando, irmãos, e essas coisas estão servindo para nos distrair. O inimigo usa essas coisas para nos tirar da centralidade do propósito do Senhor. Então, pegando esse contexto e aplicando para os nossos dias, se Pedro estivesse entre nós, certamente, aqui está a palavra de Deus através de Pedro. Ora, capítulo 4, verso 7 da primeira carta, o fim de todas as coisas está próximo. Então sede, portanto, cuidadosos, criteriosos, não andem como embriagados, não andem como tontos, não andem como distraídos, não sejamos preguiçosos nem mornos em relação às coisas do Senhor. Não nos escandalizemos por pequenas coisas. Quantos casais estão vivendo em crise, quantos casais estão vivendo em problemas, quantas famílias, por pequenas besteiras, pequenas coisas. Nós precisamos consagrar o nosso coração ao altar da oração, para poder interpretar e conhecer Cristo no meio das crises, seja do casamento, seja da vida individual, profissional, cristã,
e a vida da igreja. Nunca, jamais, enquanto estivermos nesse mundo, viveremos sem crises. No mundo tereis aflições. Essa pregação de que tudo vai nos bem, isso é positivismo, budismo, humanismo, qualquer outra coisa menos cristianismo. Não vamos mentir. O Senhor não nos enganou. No mundo tereis aflições. Pode ser que haja um tempo de paz, e pode ser que o Senhor tenha prosperado alguns, porque na Bíblia mostra que Ele fez e abençoou tanto os ricos como os pobres, e Deus não tem problema com isso. A grande questão é aprendermos a honrar a Cristo no meio das crises e adversidades que virão sobre nós e os sofrimentos. Sede sóbrios, sede criteriosos, a bem das vossas orações. Se tem algo que não podemos perder, irmãos, se tem algo que diria que seria uma das coisas mais importantes a fazermos hoje, isso chama-se a oração. Ver a oração como um desafio, ver a oração como um privilégio, ver a oração como um ministério. Nós nos lembramos que no Velho Testamento, o sumo sacerdote era o único que poderia entrar no Santo dos Santos. Toda a congregação ficaria do lado de fora. E quantas vezes ele poderia fazer isso por ano? Quantas vezes? Você imagina isso? Uma vez por ano. E só um sumo sacerdote poderia entrar. Oh, irmãos, o véu do templo foi rasgado. O Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. E agora todos somos sacerdotes diante do Altíssimo. E Ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, agora aquele santo dos santos está aberto diante de nós. Por isso que a oração para nós, ela é tanto um privilégio como uma responsabilidade. E nós devemos perseverar diante do trono do Senhor. Por isso que Pedro está dizendo, a bem das vossas orações. Devemos ser um povo que ora. Muitos falam da igreja como corpo, como casa, como noiva, como templo, como edifício, como guerreiro ou exército. Eu ouço muitos, mas poucos falam do que o Senhor falou. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, e por isso somos um povo pobre espiritualmente. E não sabemos lidar com as crises e com o sofrimento. Precisamos ser um povo que ora. Tanto individualmente, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Deus, ao teu Pai que te vê em secreto. Como orar com amigos que Deus nos colocou, irmãos vinculados conosco, para junto levarmos as cargas uns dos outros, aquele princípio de 2 ou 3, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, que Deus nos guarde viver uma vida individual, mas também a assembleia, levando adiante esse ministério da intercessão. Às vezes, quando temos uma conferência, uma reunião da palavra, nossas reuniões estão cheias, mas quando se fala de reunião de oração, muitas das vezes as reuniões são pequenas. Significa que nós temos abandonado um dos ministérios principais da igreja, que é o ministério da oração. E isso é sinal de maturidade espiritual da igreja, da assembleia, ou infantilidade. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Precisamos também perseverar nas orações, porque dias terríveis estão chegando até nós. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ele não diz acima de tudo, tende grande conhecimento uns sobre os outros. Hoje parece que nós estamos numa arena de competição. E no lugar de parecermos ovelha, parecemos pavão, cada um mais orgulhoso que o outro com as suas bibliotecas e conhecimento. Os expositores de conhecimento. Mas como disse Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1, o conhecimento incha, o amor edifica. O declínio da igreja em Corinto não está apenas na dispersão ou distração do extraordinário sem Cristo, pelo misticismo e a busca dos dons desenfreados, mas especialmente o que levou a essas coisas foi a falta de amor. Porque o amor tudo sofre, tudo suporta, e nós conhecemos o capítulo 13 de 1 Coríntios. Irmão, nas crises que nós estamos vivendo, uma crise
de complexidade cultural, quantos irmãos se aproximam que vêm de backgrounds, de linhas diferentes, tanto na área da teologia como do comportamento. Só se tivermos amor uns para com os outros, vamos poder suportar e nos guardar uns aos outros. Se não tiver amor, irmãos, podemos ter a melhor teologia que pudermos, mas ainda assim seremos divididos, porque o orgulho é a porta da tragédia, é o caminho que Satanás usa para cometer todos os seus males, é através do orgulho, especialmente o orgulho do conhecimento. Ou como diz Andrew Murray, o pior nível, o estágio de orgulho é o orgulho da santidade ou da aparente religiosidade, a religião. Então ele fala sobre tudo, acima de tudo, porém, tendes amor, e não apenas amor, um amor intenso. Deus é amor. E Ele espera que nos amemos profundamente uns aos outros. Quanto mais conhecermos o Senhor, mais do seu amor será expressado através de nossa vida. E o amor, disse ele, cobre multidão de pecados. Não apenas alguns pecados, mas diz que cobre multidão de pecados. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E diz que o sangue de Jesus, o nosso Senhor, Ele nos purifica de todos os pecados. Quer dizer que quando nós estamos na luz seguindo o Senhor, e a luz representa a verdade, a prova de que estamos andando na luz é que temos comunhão uns com os outros. Mas assim como a luz provoca a comunhão também é um meio que revela os nossos pecados, porque ali revela o que somos. Mas agora, quando discernimos as nossas debilidades no meio das crises, não é para nos afastarmos uns dos outros, mas ele diz que o amor cobre multidão de pecados, e 1 João diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Oh, irmãos, às vezes nós somos bons atores, nos vestimos de uma espiritualidade que nós não temos, porque quando não há amor na igreja, nós temos que disfarçar de que somos espirituais, quando na verdade não somos. Somos mais atores. Há um impostor que habita em nós, disse Branham Manning, que nós estamos sendo, digamos, seduzidos a uma personalidade, a um comportamento que nós não somos. Mas a igreja é um lugar de pecadores redimido pela graça. Deus veio buscar no seu Filho pecadores e redimi-los. Então ele fala que haja, sobretudo, intenso amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. É hora de sermos misericordiosos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, mesmo se algum tem queixa uns contra os outros, como Cristo vos perdoou, perdoai-vos também uns aos outros. Ele fala que se seu irmão pecou contra ti, não fale para os outros. Não comente isso em redes sociais, nem com a sua esposa, nem com o seu marido, nem com... Vai ao seu irmão. Deus não quer expor nudez de ninguém. Conversa com ele em privado. Se ele te ouviu, você ganhou o seu irmão. Só se ele não ouvir, leve 2 ou 3 testemunhas. E se ele não ouvir, então você pode falar à igreja. Mas a vontade do Senhor é nos vestir com seu amor. Sede mutuamente hospitaleiros sem, que diz as Escrituras, versículo 9, sem murmuração. Quando nós amamos, entendemos que a casa não é mais nossa, nossos bens não são mais nossos, tudo pertence ao Senhor. No meio das crises, da perseguição, do desemprego, das necessidades, essa é a hora de cumprir aquilo que Jesus respondeu a Pedro. E nós que deixamos tudo, o que nós vamos ganhar? Depois daquele diálogo sobre o rico, que o Senhor mandou ele vender tudo, dar aos pobres e seguir o Senhor. E nós que deixamos tudo, o que nós vamos ganhar? O Senhor responde para ele: 100 vezes mais nessa vida, em pais, em mães, em irmãos, em irmãs, em casas, 100 vezes mais, com perseguição e a vida eterna. Ou seja, quando há perseguição e dispersão, como está havendo na Venezuela, quando há crise de emprego, crise política, como está acontecendo também no Brasil, onde temos cerca de 13 milhões de desempregados, essa é a hora de entendermos que a igreja não é simplesmente uma vida de assembleia. Às vezes não cremos que a igreja é um templo,
mas nós somos muito congregacionalistas e a nossa vida de igreja está muito restrita à reunião da igreja. Mas, segundo Pedro, ele vai nos mostrar um tipo de graça que Deus nos concedeu a administrar e servir uns aos outros na multiforme graça de Deus. Recentemente falamos da multiforme sabedoria e das muitas formas de dons, ministérios e operações. Mas ele agora vai falar de multiforme graça, como está no verso 11, que é a graça que se manifesta através do cuidado e do serviço, não apenas em dons carismáticos agora, mas em dons de serviço, de lavar os pés uns aos outros, de cuidar uns dos outros. Onde os filhos dos irmãos se tornam nossos filhos, aonde as senhoras se tornam nossas mães, aonde os mais velhos se tornam nossos pais e os nossos jovens são nossos jovens, onde a igreja se torna de fato o que ela é por essência, uma família e não apenas uma assembleia. Se formos meninos ainda no viver de Cristo na igreja, nossa vida é muito congregacional. Mas se o Senhor começa a nos levar a uma vida mais ampla de igreja, veremos que muitas formas de serviço se manifestarão no dia a dia, nos lares e nos serviços fora das reuniões da igreja. Ou seja, não vamos restringir o serviço dos santos à reunião. Poucos podem servir numa reunião. Nem todos foram chamados ao ministério da palavra ou alguns outros tipos de dons que se manifestam mesmo na reunião de mutualidade. Mas, irmãos, o amor ele é ilimitado e os serviços são ilimitados. Tínhamos um tabernáculo no Velho Testamento, onde você poderia ver o candelabro, as cortinas e muitos utensílios maravilhosos. Mas você tinha as estacas enterradas na terra. Eram as colunas do tabernáculo. E as cordas do tabernáculo eram amarradas àquelas estacas. Ninguém via elas, porque elas estavam de maneira submergidas à terra. Isso significa que os ministérios e dons, muitas das vezes, aqueles que mais sustentam a igreja, eles não são vistos. Nós achamos que está em evidência no púlpito ou em alguns serviços são, digamos, os mais espirituais, e nem sempre é assim. Nós temos irmãs de oração, mães, temos irmãos que servem, que cuidam, temos a hospitalidade, que são dons do Espírito, dons de repartir, dons de cuidar de pessoas. Nós temos muitos serviços na Bíblia que às vezes estão como enterrados numa assembleia onde as pessoas valorizam só aqueles que estão em evidência. E o Senhor precisa corrigir isso entre nós. No capítulo 16 de Romanos, Paulo fala das suas mães, das suas colaboradoras, dos seus pais, dos seus companheiros, e eles não estão em evidência, digamos, no ministério extraordinário da palavra, mas sim em muitos serviços. Que Deus nos ajude a isso, irmãos. Então ele está falando agora para a gente ser mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos abrir as nossas casas para receber o Senhor na vida dos irmãos. As mulheres mais velhas serem mestras do bem para ajudar as mais novas como amarem seus maridos, serem boas donas de casa, cuidarem dos seus filhos. Às vezes só valorizamos algumas coisas e os irmãos quando perdemos. E infelizmente nós ainda gastamos pouco tempo juntos, de viver uma vida como família e fazermos as coisas juntos. Muitas das vezes, mesmo numa assembleia grande, muitos irmãos se sentem perdidos no meio de uma multidão, porque estão sozinhos. Claro, se o grão de trigo cai em terra e não morre, ele vai permanecer só. Às vezes reclamamos, não temos amigos, os irmãos não me visitam. Mas aquilo que você espera que os irmãos façam a você, faça você aos outros. Abra a tua casa, convida as pessoas para almoçar, sirva, reparta. Para que esse guarda-roupa tão cheio de coisas? Tem gente que está guardando lençol e roupas que não usa mais há anos. Os lençóis brancos estão amarelos. Tem coleção de sapato, coleção de tanta coisa, e tem pobres que não têm isso. Para que você vai fazer isso, irmãos? Quando o Senhor voltar, você vai fazer o que com essas tralhas todas? Deus nos chama para repartir, amar e cuidar uns dos outros. Morei numa cidade, isso no final dos anos 90,
aonde um irmão estava muito triste e falou para mim: irmão, eu acho que eu não sirvo para nada. Eu não tenho um dom igual os irmãos que falam. E eu estava na casa dele, se chamava Edgar, esse irmão. Sabe o que esse irmão fazia? Quando vinham obreiros de fora servir, e a assembleia era pobre, poucos irmãos foram agraciados com uma boa mordomia, esse irmão pegava uma bicicleta, ia de casa em casa recolhendo donativos. Uns davam uma penca de banana, o outro um feijão, o outro sal, o outro açúcar, ovos, o que cada um podia. E ninguém pediu ele para fazer isso. E ele vinha com uma cesta de compra e colocava na casa dos irmãos que estavam hospedando. Ele falou: olha, isso é uma oferta da igreja para abençoar os irmãos que estão vindo. Ou seja, não é só a casa que está recebendo os irmãos de fora, é a igreja inteira que está recebendo. Às vezes você não está hospedando obreiros na sua casa. E eu não falo isso em relação a nós que estamos aqui, mas falo em relação à vida da igreja. Mas você pode lavar uma roupa dos irmãos, você pode passar uma camisa, você pode ajudar a fazer um almoço, você pode fazer um bolo na sua casa e levar para o café, ou convidar os irmãos para tomar um café na sua casa. Porque quando você hospeda e recebe, o mais beneficiado não é quem está recebendo, digamos, na casa, mas é a casa que está recebendo. Disse o escritor da carta aos Hebreus que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Quando nós recebemos irmãos em casa, nossos filhos, nossa casa é abençoada e agraciada pelo Senhor. E esse irmão Edgar, quando chegava o inverno, ele olhava se as criancinhas tinham sapatos, se tinha coberta, se tinha goteira no telhado da casa dos irmãos mais pobres. Mas porque, de alguma forma, ele achava que os ministérios mais elevados, no lugar de ser a expressão de amor, são o serviço em evidência, então ele tinha essa crise de identidade com ele de serviço. Ele era um diácono. E embora sendo pobre, ele tinha o dom de repartir. E levava a igreja a repartir. Irmãos, vocês têm visto esses dons com frequência, o dom de repartir? Eu estou achando meio raro hoje no nosso tempo. Às vezes ele falava a irmãos que tinham conhecimento: irmãos, o que diz a palavra se alguém não tem roupa e o outro tem? Falava: o irmão citava de cabeça o livro de Tiago e outras coisas, né? Que aquele que tem bens no mundo, falava de João, né? Vendo seu irmão necessitado, em necessidade, e não repartir, como estará nele o amor do Senhor? Ele falou: pois é, irmão, estamos precisando de uma camisa para aquele irmão mais pobre, quantas você vai doar? Ele não queria saber tanto de conhecimento, ele queria saber da prática do amor. Nós precisamos desses dons entre nós, de levar-nos a contribuir, a ofertar, a cuidar das viúvas, dos pobres, dos necessitados. E uma outra coisa, verso 9: sede mutuamente hospitaleiros, mas olha como é que termina essa frase: sem murmuração. Você está hospedando o Senhor na vida dos irmãos. Seja o estrangeiro, seja o pobre, seja o viajante, nós fazemos as coisas para o Senhor. Mas a tendência da nossa carne é murmurar. Gastou demais, sujou. Numa outra cidade, uma família muito farta recebeu irmãos que haviam acabado de crer no Evangelho, mas essas pessoas eram muito pobres, não tinham sequer um banheiro em casa. E uma senhora foi usar o banheiro nessa casa, tinha um vaso e tinha o bidê, não sei como é que vocês chamam aqui, mas aonde as mulheres faziam a sua higiene. E a irmã mais pobre entrou naquele banheiro gigante que parecia o quarto dela. Na verdade não era quarto, era uma casa de barro com bambu. E ela não sabia onde fazer as suas necessidades, fez lá no bidê. E ela foi embora e deixou ali a sua necessidade como uma criança que tinha vindo à luz. Quando a irmã entrou e olhou aquilo, a tendência foi não abrir mais a sua casa. Ela não entendeu que ela era uma rica diante de uma pessoa que não tinha cultura e educação e vivia uma vida de pobreza, extrema pobreza. E aquilo foi uma oportunidade de Deus mostrar para ela o quanto nós precisamos amar, servir e repartir uns com os outros. Então, irmãos, muitas das vezes quando o Senhor aproxima pessoas diferentes de nós, nós teremos crise de comportamento, crise cultural, crise na relação à disciplina, na doutrina, nos costumes. Isso vai gerar um quebrantamento.
Paulo falou aos coríntios que eles deveriam ser uma mesma massa como Cristo é uma só massa. Mas como é que é feito uma só massa? Você pega os grãos de trigo, você tira a casca, quebrando aquilo ali, depois você moe ele ali no pilar, no pilão, vai dando golpe com o pilador, até ser esfarelado, virar uma farinha, e você faz dele uma só massa. Quando nós viemos ao Evangelho, ainda somos um grão de trigo, e cada um tenta manter a sua personalidade, a sua opinião, seu individualismo, seu orgulho. Mas bem-vindo a uma santa armadilha que Deus nos colocou, duas na verdade, o casamento e a igreja. Todo mundo casa para ser feliz, que gracinha, né? O príncipe, ela acredita que realmente é um príncipe, e ele acredita que ela é só uma princesa, tão bonitinho. O ronco dele é um menino, depois ela descobre que é um dinossauro. Então no começo é tudo muito bom, mas entra o processo de adaptação e começa a vir as crises. Aquela princesa às vezes é alguém que caiu do céu porque a vassoura quebrou, e ele é o príncipe, se torna um dinossauro. Mas é um processo maravilhoso, irmãos. Minha esposa, tadinha, foi enganada porque falaram para ela: casa com Gerson que ele é um amado irmão. Mas ninguém tinha casado comigo. Eu podia ser um amado irmão, mas não era um bom marido. Eu também não sabia quão moralista, quão autoritarista, machista eu era. Eu também acreditava, coitado, que eu era um bom homem. Então nós entramos na crise do casamento. E eu falo para minhas filhas, tenho 3 filhas solteiras: quando você encontrar um rapaz que diz para você que quer casar para ser feliz, você corre. Porque vai tentar usar a jovem como uma boneca do seu prazer. O casamento sim gera prazer e alegria, mas ele sobretudo é para a glória de Deus. E não temos uma vida feliz sem a intervenção da graça no nosso casamento. Mas todo mundo também quer procurar a igreja para ser feliz. O melhor cântico, os melhores pastores, um lugar mais tranquilo, sem muito problema, até que você chega. Você acha que a igreja é muito boazinha, ou você procura uma igreja perfeita, ela se torna imperfeita quando você chega. Não, irmãos. A igreja é um lugar de pecadores redimidos, e todos nós seremos colocados como frutas no liquidificador da graça de Deus, e Ele vai nos triturar até sermos uma só massa. Por isso precisamos, sobretudo, haver amor intenso uns para com os outros, perdoar-nos 70 vezes 7, se possível, e haver hospitalidade, servir uns aos outros, verso 10, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, não apenas do conhecimento, não apenas dos dons carismáticos, mas a graça. Graça para lavar os pés, graça para cuidar, graça para servir, graça para abraçar, graça para você receber crianças como seus filhos. Precisamos da graça do Senhor. Uma vez alguém falou: já eu não sei como ser usado. Uma irmã falou: olha, eu conheço uma família de irmãos que reúne e parte o pão conosco, que a irmã está doente, tem 3 filhos, tem um dom maravilhoso para você abraçar, ir lá fazer uma faxina uma vez por semana, pegar as roupas, lavar, passar, cuidar daquelas crianças. Isso é a graça de Deus. Nós achamos que servir e ter dons é apenas dons espirituais na Assembleia. Não, irmãos. Há muitas coisas maravilhosas. Às vezes você não tem saúde para fazer isso, mas você pode ofertar recurso, contratar pessoas, ajudar as pessoas, para não cumprir o que o Senhor falou. Eu tive preso, vocês não visitaram, não me visitaram. Tive com fome, não me deram a comer. Eu estava com frio, vocês não me vestiram. Quando, Senhor, fizemos essas coisas? Quando deixamos de fazer a um desses meus pequeninos. Essa região está sendo envolvida pela crise na Venezuela, especialmente o nosso amado Cleito, que vive na divisa. Nós precisamos crer na soberania do Senhor nessa hora, não apenas na doutrina. Alguns são calvinistas roxo e crer na soberania do Senhor de maneira extraordinária, muito bom, mas como está a praticidade dessa soberania do Senhor na sua vida e nessa eleição conjuntural de permitir pessoas vivendo em crise num país onde os seus concidadãos estão sendo expulsos pela crise e estão em terras distantes, mas não são os nossos irmãos.
E mesmo aqueles que não são nossos irmãos, o que vamos fazer com essa crise? Isso é uma oportunidade de expressar a graça e o amor de Deus como um veículo para a pregação do Evangelho. Que Deus nos dê graça, irmãos. Que bonito você ter um frango assado, uma boa salada ou maionese na sua mesa no domingo. Mas você se lembra que tem forasteiros e foragidos de um outro país que são irmãos, que estão próximos de nós, que às vezes está comendo um ovinho frito na sua casa e às vezes não sabemos se tem o que comer? Essa é a hora de você convidar essas pessoas para uma festa ágape lá no altar do amor, na mesa da refeição. Deus nos ajude a isso, irmãos. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quantas vezes nós falamos, não sei qual é o meu dom? Eu costumo dizer que o dom se manifesta onde a graça está se manifestando. Diz Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 7 em diante, que a graça foi dada, o dom foi dado a cada um de nós, o dom de Cristo, segundo a graça ou na proporção da graça. Não procure reconhecimento humano. Procure ver aonde, quando você serve, se aquilo ali gera interiormente paz, tranquilidade, testificação no seu interior e graça, mas também graça e vida aos que estão sendo servidos por você. Às vezes é uma coisa simples. Um café que você está servindo, uma limpeza no local de reunião, ajudar uma senhora ou um senhor, às vezes são coisas simples. Mas o Senhor sabe como usar a cada um de nós. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, não invente. Abra as Escrituras, leia as Escrituras, deixe que a Escritura fale por ela. Comente as Escrituras no seu devido contexto e possa fazer aplicações. Mas não fala simplesmente aquilo que você pensa, o que você acha. Muitas pessoas falam não segundo os oráculos de Deus, mas acham que elas mesmas são os oráculos espirituais. Então, na igreja nós não temos licença para falar outra coisa senão aquilo que as Escrituras falam a nós. E buscar diante de Deus a palavra dirigida pelo Espírito no contexto que a igreja está vivendo, mas também no sentido da palavra da graça, quando a doutrina ela é destilada a nós através da exposição das Escrituras. E isso é graça. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supra, ou seja, não force um serviço que Deus não deu para você. Porque no lugar de graça você vai ter desgraça. E isso é um problema. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus espera, irmãos, que todos nós possamos servir de diferentes maneiras, em muitos serviços, mas que não hajam parasitas na igreja, aqueles que só recebem, mas eles não transmitem aquilo que estão recebendo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês. Eu imagino aqui em Manaus, né? Eu sei que, pouquinho que eu não sei muita coisa, mas vocês viveram uma crise, como um fogo que veio à igreja em relação à mudança de muitas coisas, a quebra e até divisões, no serviço de migração de um estado de assembleia para outro. É muito difícil lidar com isso, é muito traumático, e os nossos filhos, se não tivermos sabedoria para lidar com isso, são os que mais sofrem. Muitos jovens não querem estar mais no seio da igreja, porque eles viram os mais velhos brigando uns com os outros, discutindo com os outros. E no lugar de problemas, no lugar de se amar e haver ardente amor uns para com os outros, houveram acusações, divisões, e eles se separavam. E os que eram amigos, por pequenas questões, seja de ministérios ou doutrina, se tornaram inimigos. Que Deus tenha misericórdia de nós, possamos amar os nossos filhos e os jovens, porque os que mais dão trabalho na igreja não são os novos convertidos nem as crianças, são os mais velhos e, infelizmente, os líderes. As redes que se romperam na pescaria de Pedro, certamente não foram com os peixes pequenos que se romperam, foram os peixes grandes. E as redes da comunhão, da unidade da igreja,
do testemunho do Senhor são rompidos, porque homens ambiciosos e orgulhosos, embora cheios de conhecimento, estão despidos de amor e de misericórdia e de compaixão, e facilmente rompem as redes da comunhão, do relacionamento e do serviço. Nós temos muitos irmãos com a espada da doutrina furando uns aos outros, poucos irmãos com a bacia de água e uma toalha na mão para lavar os pés uns aos outros. Precisamos mais irmãos com bacia e água do que irmãos com espada para furar uns aos outros. Vocês estão me entendendo, irmãos? Precisamos estar cheios da palavra, mas não como uma arma de gladiação uns com os outros. Esse fogo era literal, um fogo de provação, mas há vários estágios e etapas de fogo, e entre nós surgem crises e conjunturas, tanto na área de sofrimento como de problemas. E eles vêm destinados a provar-nos. Seremos aprovados ou reprovados no meio da crise? Abandonaremos o caminho da cruz ou iremos permanecer? Como se coisa extraordinária, nós falamos ontem do extraordinário, vos estivesse acontecendo. Há o extraordinário também na origem maligna e na origem do pecado e da queda. Não apenas por parte de Deus, como falávamos ontem. Às vezes nós temos uma vida tranquila como assembleia, mas às vezes vem o dia mau para a assembleia, e nós devemos estar preparados para isso. E essa é a hora de nos apegar ao Senhor, à oração e à misericórdia e à paciência, e sermos firmes na palavra. Pelo contrário, no meio da crise, verso 13 diz: alegrai-vos. Alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Tiago diz para a gente ter por motivo de alegria o passar de por muitas provações ou tribulação, sabendo que isso ia promover maturidade, de uma forma livre de falar. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Olha um estágio aqui do conhecimento de Cristo. Queremos conhecer Ele como Salvador, como nossa vida, como cabeça da igreja, como sabedoria, como santificação. Mas Ele aqui diz para nós também conhecer o Senhor na medida em que Ele nos introduz a um nível de participação com Cristo nos seus sofrimentos. E muitas vezes não queremos isso aqui. Paulo fala em Colossenses capítulo 1, 24, que ele se alegrava nos sofrimentos, porque ele cumpria na vida dele o que restavam das aflições de Cristo, não em relação ao Calvário e à salvação, porque está consumado isso, mas no sentido da edificação do corpo de Cristo. Então resta, pois, um nível de aflições e de sofrimento no que diz respeito à formação de Cristo na igreja, como ele diz em Gálatas 4,19: meus filhinhos, por quem sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sofrimentos de Cristo sendo aperfeiçoado em nós, para que a obra do Senhor em relação à edificação nesses dias seja levada adiante. Mas infelizmente, quando vem a provação e o sofrimento, muitos recuam para trás. No lugar de maturidade, nós temos infantilidade. No lugar de vencedores, passamos a ser derrotados. Mas aqui fala de um nível de conhecimento de Cristo, que é conhecer a Cristo no meio das crises e do sofrimento, para que também na revelação da sua glória, ou seja, quando Ele voltar, nós possamos nos alegrar, exultando, porque naquele dia seremos aprovados no tribunal do julgamento, por termos sido obedientes a Ele no meio da crise. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Que diferente dessa teologia da prosperidade, do positivismo e de tantas outras coisas. Alguns falam que o cristão não fica doente, se ele ficar, provavelmente está em pecado ou é uma maldição hereditária. O cristão não pode ser pobre, o cristão e tantas outras coisas. Isso é um falso evangelho, irmãos. Só quem fica rico são os líderes que estão pregando essas coisas.
Não é isso, irmãos. Aquele que era rico se fez pobre, para na sua pobreza poder enriquecer a muitos. Ele se vestiu de dependência do Pai no meio das crises do seu ministério, porque embora sendo ele o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele também padeceu. Sofreu, ele também passou por crises. E às vezes crise a tal ponto que seu suor se transformou em gota de sangue no meio do clamor do Getsemane, porque ali era uma crise do sofrimento. Embora ele sendo filho. E ele em tudo sendo tentado, porém sem pecado, ele pode se compadecer de nós que passamos nas crises das tentações, nas crises conjecturais, nas crises do sofrimento. Nós podemos recorrer à graça daquele que em tudo também passou por crises, mas foi sustentado pela graça de Deus. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, ou seja, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Esse é um novo estágio da obra do Espírito Santo sobre nós. De como aqueles que estavam às arenas, sendo espetáculos aos romanos, porém cheio do Espírito, cheio da graça de Deus. Bens nenhum, nada nesse mundo se compara a esse Espírito da glória de Deus sobre aquele que padece em obediência ao Senhor. Não sofra, porém, nenhum de vocês como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso. Não tenha vergonha de sofrer por você ser um cristão e as coisas não estão indo bem para você. Não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Honra o Senhor no meio do sofrimento. Ainda que nós não venhamos entender o porquê das crises, não pense ser o abandono de Deus ou que houvera cometido pecado. Mas veja por outro ângulo. Veja como aquilo que falávamos da irracionalidade, da incompreensão, da disciplina do Senhor, quando ele falava a João Batista: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Que muitas vezes o Senhor nos permite passar por situações que simplesmente nós não conseguimos entender. E ele nem sempre vai nos explicar. Mas ele espera que a sua graça, como ele disse a Paulo, quando orou 3 vezes para o Senhor tirar aquele espinho na carne dele, ele disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque já é ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. É chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Deus é justo e antes de julgar o mundo, Ele julga primeiro a sua própria casa. E Ele está julgando-nos nesse tempo. E se é com dificuldade que o justo é salvo. Salvo não no sentido de que não somos salvos pela graça, porque é pela graça, e não há dificuldade nessa salvação, a não ser crer. Mas ele está falando de uma etapa da salvação, que é a salvação da nossa alma, a salvação da crise, a salvação da perseguição, a salvação da angústia, um nível de salvação de que ainda que formos mártires, nós estamos encharcados da graça e do poder do Espírito Santo em nós, de maneira que não nos importa mais a nossa própria vida, conquanto, como disse Paulo, que cumpra em nós o ministério que recebemos da parte do Senhor, ou a carreira que Ele propôs a cada um dentre nós. Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. De fato, a porta é estreita, o caminho é apertado. Alguns querem fazer uma porta larga para viver uma vida leviana no Evangelho. Não. A salvação é pela graça, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma perseverança dos santos no meio da adversidade. Por isso, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus
Isso aqui é uma sentença na coluna da doutrina falsa que prega que o cristão não passa por sofrimento. Porque existem aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Quantas vezes oramos, Senhor, faça em mim a tua vontade? Oh, minha filha, que bom. Porque eu queria colocar você no meio de uma situação que muitos estão fugindo. E aí você vai entrar na vontade do Senhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E segundo Paulo, o seu propósito ali é sermos conformados na imagem daquele que é o primogênito. Para ele ser o primogênito entre muitos irmãos. Não sabemos às vezes entender essa questão de que todas as coisas cooperam, porque nós achamos que todas as coisas são só as coisas boas. E infelizmente vemos que o sofrimento é uma coisa ruim. Mas Deus não é ministro de coisa ruim. Deus é ministro de elementos para a transformação do cristão e a glorificação do seu Filho na igreja. No passado era muito comum se ferver o leite que vinha do campo. Por que as mães faziam isso antes de dar sua mamadeira aos seus filhos? Para que ferver o leite? Você sabe por quê, né? Matar as bactérias, as impurezas do leite. Ferver o leite era uma coisa ruim ou uma coisa boa? Era uma coisa boa, mas se você fosse o leite, você ia dizer que a mãe era o maligno, talvez. Vocês estão entendendo o prisma do sofrimento? Quando a mãe fazia isso, ela está amando o seu filho. E o leite está submisso àquela administração da soberania da mãe para matar as impurezas. No fogo. Deus nos coloca no fogo das crises do sofrimento e das crises dos processos que a igreja passa, e também o casamento, a educação de filhos, que não sabemos lidar com isso, para nos purificar das impurezas, das bactérias do pecado, da avareza, do individualismo, da vaidade, da indisciplina e de tantas outras coisas que não representam Cristo, que precisamos perder isso no meio da tribulação. Então não vejo o sofrimento como uma coisa ruim, mas vejo o sofrimento como meios da obra-prima do Senhor, os materiais para Ele manufaturar essa obra que Ele está trabalhando, de esculpir o caráter de Cristo em nós, até Ele ver o brilho da face do Seu Filho em nós, refletindo Cristo. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Na prática do bem no meio do sofrimento e das crises que nós passamos. Amados irmãos, bem-vindo à escola do sofrimento, bem-vindo à escola da crise, mas é a escola da crise e do sofrimento com Cristo, aonde Ele não perde o controle de nada. E que nós não venhamos forçar as circunstâncias para tentar acelerar o processo, porque fazendo isso nós aumentamos o sofrimento. Nós devemos nos submeter à mão poderosa do Senhor, como disse Pedro, que é para a gente nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, para que a seu tempo Ele nos exalte. Sabendo que tribulações nossos irmãos todos passam por toda a terra, e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus abençoe vocês, que a maior marca de vocês não seja a visão da igreja, não seja o reunir de uma forma diferente, não seja algum tipo de linguagem, mas que seja sobretudo a bandeira do amor. Haja abundante e intenso amor entre os irmãos, que possam exalar não a vaidade do conhecimento, mas o bom perfume de Cristo, e possam ter misericórdia e longanimidade com aqueles que pensam diferente. Possamos amar e nos unir uns aos outros, especialmente com aqueles que passam a dor e a luta. Essa é a hora de termos muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitas casas, para nos abraçar uns aos outros, entendendo que Deus é amor.
E ao mesmo tempo temos homens maduros na palavra para poder nos conduzir, não de uma forma mecânica, dogmática, mas espiritual, discernindo as coisas espirituais, nos processos da crise que a igreja passa. Irmãos, vamos permanecer como rebanho, vamos permanecer unidos, vamos seguir o Senhor e vamos ter paciência e longanimidade uns com os outros. E quando aparecer a diversidade doutrinárias e tantas coisas novas, que aqueles que são mais velhos possam sentar e cuidar dessas coisas, não receber facilmente no seio da igreja, mas também não rejeitar por, digamos, algum preconceito. Tem que passar pelo crivo das Escrituras. Quem sabe o Senhor quer fazer coisas diferentes entre vocês nesses dias. Possamos conhecer Cristo no meio das crises e do sofrimento. Que Deus nos abençoe.